Imagine acordar e descobrir que quase 2 bilhões de euros desapareceram. Não foram roubados de um cofre, não foram perdidos em um investimento. Eles simplesmente nunca existiram. Durante anos, uma empresa foi apresentada como o futuro dos pagamentos digitais. Ela estava entre as maiores corporações da Alemanha, era admirada por investidores, respeitada por bancos e auditada por gigantes da contabilidade. Valorizada em mais de 20 bilhões de euros. Mas em junho de 2020, toda essa história desmoronou. O que parecia ser uma das maiores empresas de tecnologia da Europa revelou-se um castelo de cartas construído sobre documentos falsificados, parceiros inexistentes e bilhões de euros imaginários. Esta é a história da Wirecard, a empresa que enganou o mercado financeiro. A Wirecard nasceu em 1999, quando o comércio eletrônico ainda dava seus primeiros passos. Sua função parecia simples: processar pagamentos online. Inicialmente, seus principais clientes eram sites de apostas e entretenimento adulto, setores que enfrentavam dificuldades para encontrar instituições financeiras dispostas a processar suas transações. O negócio era lucrativo, mas a empresa enfrentava dificuldades financeiras. No início dos anos 2000, a Wirecard estava próxima da falência. Foi então que surgiu uma figura que mudaria completamente o seu destino: Markus Braun, um executivo austríaco com perfil discreto, formação em tecnologia e visão ambiciosa. Ao assumir o comando da empresa, Braun prometeu transformar a Wirecard em uma potência global dos pagamentos digitais, e durante algum tempo parecia estar cumprindo essa promessa. A empresa cresceu rapidamente, expandiu operações para Ásia, Oriente Médio, África, Austrália e América Latina e adquiriu diversas empresas. E começou a ser vista como uma das principais representantes da inovação tecnológica. Em 2018, a Wirecard alcançou um marco histórico. Entrou para o DAX, o principal índice da bolsa alemã, substituindo ninguém menos que o Deutsche Bank. Para muitos, aquilo simbolizava uma nova era. A tecnologia finalmente superando os bancos tradicionais, mas havia um problema. Boa parte desse crescimento existia apenas no papel. Enquanto investidores celebravam os resultados extraordinários da Wirecard, algumas pessoas começaram a se fazer perguntas. Em 2015, jornalistas do Financial Times começaram a investigar a empresa. As contas pareciam estranhas. Margens de lucro altas demais, crescimento rápido demais e parte significativa vindo da receita de operações difíceis de verificar levantaram questionamentos. Em 2016, um documento de mais de 100 páginas, conhecido como Relatório Zatarra, trouxe acusações ainda mais graves: fraude, lavagem de dinheiro e manipulação contábil. Mas em vez de investigar as denúncias, autoridades e investidores passaram a atacar os denunciantes. Os críticos foram acusados de tentar derrubar o preço das ações para lucrar com a queda. Para sustentar sua reputação, a Wirecard precisava mostrar resultados impressionantes, e foi exatamente isso que ela fez, pelo menos no papel. Grande parte dos lucros da empresa supostamente vinha de parceiros terceirizados localizados na Ásia e Oriente Médio. Segundo a Wirecard, essas empresas processavam pagamentos em mercados onde ela não possuía licenças próprias. O problema, muitos desses parceiros praticamente não existiam, ou tinham operações incompatíveis com os bilhões que movimentariam. Mas a peça central da fraude estava em outro lugar: quase 2 bilhões de euros. Segundo a Wirecard, esse dinheiro estava guardado em contas de garantia administrada por bancos nas Filipinas. Quando os investidores e auditores questionavam a existência dos recursos, a empresa apresentava documentos bancários aparentemente legítimos. Por anos, isso foi suficiente. Até que alguém resolveu verificar. Quando os auditores finalmente entraram em contato diretamente com os bancos filipinos, veio a resposta devastadora. As contas não existiam, os documentos eram falsos e os bancos jamais haviam recebido aquele dinheiro. Naquele instante, toda a estrutura financeira da Wirecard começou a ruir, porque aqueles 1,9 bilhão de euros
não haviam desaparecido, eles nunca estiveram lá. Em 18 de junho de 2020, a bomba explodiu. A Wirecard anunciou oficialmente que não conseguia localizar 1,9 bilhões de euros. O mercado entrou em pânico. Em poucos dias, bilhões em valor de mercado desapareceram. As ações despencaram mais de 70% e investidores perderam suas fortunas. Fundos registraram prejuízos devastadores e Marcus Brown renunciou ao cargo de CEO. Poucos dias depois, acabou sendo preso, acusado de inflar artificialmente receitas e lucros da empresa. Enquanto isso, outro personagem se tornava alvo de uma caçada internacional, Jan Marszalek, diretor de operações da Wirecard, considerado um dos arquitetos do esquema. Marszalek desapareceu e permanece como um dos fugitivos corporativos mais famosos do mundo. Em 25 de junho de 2020, apenas uma semana após a revelação do rombo, a Wirecard entrou oficialmente com pedido de falência. Era a primeira empresa do índice DAX a quebrar dessa forma. Um acontecimento sem precedentes na história corporativa alemã. Após a queda da Wirecard, uma pergunta passou a dominar o debate: como ninguém percebeu antes? Durante anos, a empresa foi auditada por uma das maiores firmas de auditoria do mundo. Mesmo assim, ninguém confirmou a existência de quase 2 bilhões de euros. Reguladores falharam, auditores falharam e investidores falharam. E parte da imprensa também falhou. Em muitos momentos, quem fazia as perguntas difíceis foi tratado como inimigo. Jornalistas investigativos foram atacados e investidores críticos investigados. Os denunciantes foram ignorados e o caso Wirecard mostrou algo preocupante. Em mercados financeiros, uma boa narrativa pode ser mais poderosa que a realidade, pelo menos por algum tempo. Nos anos seguintes, diversos executivos envolvidos no esquema foram condenados. Investigações continuam até hoje, mas o verdadeiro legado da Wirecard vai muito além dos tribunais. O caso se tornou um lembrete de que inovação não substitui transparência, a tecnologia não substitui auditoria e o crescimento não substitui provas. Quando uma empresa parece perfeita demais, quando os números parecem bons demais, quando todos acreditam sem questionar, talvez seja justamente o momento de investigar mais profundamente. Porque a maior fraude nem sempre é aquela escondida nas sombras. Às vezes, ela acontece sob os holofotes, diante de todos, e mesmo assim, ninguém percebe. Essa foi a história da Wirecard, a empresa que inventou 2 bilhões de euros e fez o mundo acreditar. Se você gostou desse formato de vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário com a sua opinião sobre o caso Wirecard. Até breve!